Olá gente, sou o professor Frank Matos, professor de informática, eu vou mostrar com vocês a parte da internet. Qual será o assunto? Nuvem. Vamos lá, vamos começar? Bom, Cloud Computing está aqui, significa que ela foi expandida, né? Praticamente em 2008. Eu não gosto muito de colocar essas datas não, mas só que na verdade isso está nos livros, não tem muito para onde fugir. O que acontece é o seguinte, o que acontecia antes? Só para você ter ideia, um serviço na nuvem que as pessoas nem sabem direito que é nuvem, é o seu e-mail. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar, eu tenho frankmatosprof@gmail.com. O que acontece? O Gmail é um servidor, ele é exatamente um serviço, um provedor de serviços de e-mail para vocês, nesse caso. O que acontece? Onde é que estão os servidores do Gmail? Não sei. Qual o tipo de sistema operacional? Não sei. Qual tipo de computador eles utilizam? Não sei. Qual o tipo de rede que eles utilizam? Não sei. Onde é que eles estão? Também não sei. Na verdade, eles estão espalhados em 7 data centers nos Estados Unidos e em outros locais. O que acontece? Como você não sabe onde é que está, você pode falar que você está utilizando o serviço na nuvem. Essa que é a grande sacada. Tudo bem? Só que a questão é o seguinte, naquela época, em 2006, não dava nem para poder visualizar os e-mails. Como naquela época imaginar o que era a nuvem, olha só o que se transformou na nuvem. Eu posso, no meu navegador, simplesmente não tenho instalado na minha máquina um Photoshop. Eu posso trazer o Photoshop da internet pelo meu navegador e utilizar e editar uma foto. Ele veio via internet. Ele não está instalado no meu computador. Ele está na nuvem. Entenderam agora? A grandeza, na verdade você pode ter tudo hoje em dia na nuvem e sem precisar ter instalado no seu computador. Mas vamos lá. No Brasil, entendeu? Chamamos de computação em nuvem ou computação nas nuvens. Tanto faz essa besteira. Vamos lá. Então aqui eu vou deixar um pouco de ler e vou tentar explicar para você. Refere-se ao conceito de quê? De utilizarmos, quer dizer, então a nuvem pode te proporcionar o quê, né? As mais variadas aplicações de qualquer lugar, independente de plataforma. Isso é muito importante, tá? Porque na verdade você pode utilizar o mesmo produto em várias plataformas diferentes. O que são plataformas? Segura aí que eu vou explicar. Da mesma forma que nós utilizamos aplicativos instalados nos nossos computadores. O que significa isso? Eu posso utilizar vários aplicativos na nuvem, eles nem sequer estão instalados na minha máquina. Isso é legal pra caramba, tá? Realmente vai dar um ganho em termos de serviço, em termos de melhoria de serviço, até mesmo das empresas. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu só explicar. A parte de plataforma é um pouco diferente do que as pessoas veem em plataforma, né? Plataforma é simplesmente uma coisa abaixo, tá? Eu tenho aqui o meu computador, que ela não deixa de ser uma plataforma para instalar meu sistema operacional, e meu sistema operacional está aqui para poder instalar os aplicativos. Então eu tenho 2 plataformas nesse caso. Eu posso até mais, mas nesse caso eu tenho a plataforma base, que é de hardware, que é a máquina. A máquina vai permitir instalar o sistema operacional, que automaticamente ela se torna uma outra plataforma, porque o sistema operacional vai permitir instalar os programas, os aplicativos. Então aqui, ó, olha só que interessante. Aqui eu estou com um celular, eu estou com um tablet, nesse caso notebook, netbook, desktop e um servidor. Não importa. Não importa qual computador que você tenha, qual celular que você tenha. Lógico que ele tem que ter pelo menos os mínimos requisitos para poder acessar, e todos eles praticamente têm. Até mesmo os antigos. Agora, aqui é engraçado, ó, Android, aqui ó, Mac, Windows, Linux, e vamos colocar aqui os Solaris. Sistemas operacionais diferentes. Antigamente era até interessante porque deixa eu pegar aqui o Excel. O Excel, por exemplo, era difícil até, lógico que tem o Excel para o Macintosh, tá? Então, o que acontece? Só que não era igual. Agora é igual. Por quê? Porque na verdade ele está funcionando lá em cima. Então ele está funcionando na nuvem nesse caso. Então, olha só, o mesmo, vamos colocar aqui, eu vou colocar o Excel aqui, ó. Excel. Coloquei o Excel aqui, não é isso?
O Windows vai utilizar esse Excel e o Macintosh vai utilizar esse Excel. O Android vai utilizar esse Excel que está aqui. Então, o que acontece? Tudo bem que existe o Excel para o Macintosh, mas ele era um pouco diferente e, na verdade, como é que eu vou explicar? Não era igual. Era parecido, mas não era igual. Você tinha vários recursos maravilhosos, mas eram instalações diferentes. Você comprava um para o Macintosh e outro você comprava para o Windows. Tá? Então, só para você ter ideia que realmente a coisa é um pouco diferenciada. Inclusive o arquivo que você salvava lá, de vez em quando você não conseguia abrir aqui, mas isso é besteira. Outra coisa, tem várias empresas que trabalham com OpenOffice, LibreOffice, o Calc, o Writer. Só que na verdade você abre o Writer aqui, joga para o Word, depois volta, daqui a pouco você não consegue entender por que não está mais abrindo o seu arquivo. O grande lance é que agora não importa. O Linux que está aqui, ó, o Linux que está aqui, ó, Android que está aqui, vão utilizar a mesma coisa, vão utilizar o mesmo Excel. Então, não preciso eu ter exatamente, como é que se diz, programas diferentes. Se está todo mundo na nuvem, todo mundo utilizando na nuvem, todo mundo vai utilizar o mesmo programa. Então a compatibilidade vai ser muito, muito maior. Quantas vezes já peguei arquivos, Frank, dá para você conseguir recuperar o arquivo aqui para mim? Eu consegui perder o arquivo, nem precisa muito, nem precisa perder o arquivo não. O arquivo de 30K passou praticamente para 1 GB, porque a compatibilidade não era igual, ele simplesmente surtou e começou a... Mas por que aconteceu isso? Jogava para o Calc, jogava para o Excel, jogava para o Calc, jogava para o Excel, bum! Daqui a pouco o arquivo ficou gigantesco. Então é só para você entender. E daqui a pouco a gente não conseguia passar para o pendrive, a gente não conseguia mandar pela nuvem, não conseguia mandar por e-mail. E ó, óbvio, entendeu? Eu tive que verificar exatamente o que estava acontecendo. Eu tinha um problema exatamente de compatibilidade entre os dois programas. E eu pedi para não utilizar, né, mais os dois programas. Voltei até com a extensão antiga, porque ela ficava mais fácil de compatibilidade. E depois aí foi. Mas já vi muita gente perdendo, muita gente me liga falando assim, Frank, dá para recuperar o arquivo para mim? Eu consegui perder o arquivo não quer mais abrir, ele não está conseguindo nem abrir mais com aquela parte de recuperação que tem, e existe a parte de recuperação dentro desses programas. Então, o que acontece? Muitas das vezes eu tive que meter a mão para poder verificar alguma coisa que estava ali, porque realmente a incompatibilidade entre os programas era enorme na época. Bom, de qualquer maneira, os serviços estão aqui. Tem vários serviços. Isso aqui é só um resumo bobo, isso aqui é besteira, tá? Então, na verdade, o que importa é isso aqui, ó. Independe de sistema operacional, independe de hardware, de máquina, não é isso? Foi? Então aqui, ó. Como é que funcionava a estrutura antiga? A estrutura antiga era assim, você tinha a sua máquina, seu computador, você instalava seu sistema operacional, e no sistema operacional você instalava os seus aplicativos, né? Então os aplicativos eram instalados no seu sistema operacional e seu sistema operacional era instalado na máquina. Foi? Como é que funciona agora? Nova estrutura. Você tem a máquina, você tem seu sistema operacional e você tem o seu navegador. O navegador você vai abrir uma página e quando você abre a página você vai utilizar o aplicativo dentro dessa página. Como assim, Frank? Eu posso utilizar o PowerPoint? Pode. No seu navegador? Sim, no seu navegador. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui também é interessante porque, tudo bem, o aplicativo vai vir através da sua página da internet, não é isso que tem seu navegador. O seu navegador é um aplicativo do seu sistema operacional que foi instalado exatamente na sua máquina. Tranquilo? Então aqui, vamos aqui. Estrutura básica. Como assim estrutura básica? Porque na verdade, o que eu mostrei para vocês é só uma das formas. A estrutura é exatamente essa aqui, ó. Você tem sua máquina, você tem seu sistema operacional e você vai utilizar uma coisa chamada TCP/IP, que eu já passei na parte de internet com vocês, a tecnologia da internet. Foi? E exatamente o aplicativo vai vir exatamente por causa dessa tecnologia que está aqui, ó. Então não precisa necessariamente de um navegador, pode ser um programa instalado na sua máquina ou pode ser o próprio sistema operacional. Então o que você tem que ter é o TCP/IP. Tudo bem? Então você tem uma plataforma baseada na web, você tem uma plataforma baseada na nuvem, baseado em TCP/IP. Foi? Então vamos lá, tecnologia da internet. Então vamos aqui. Olha só, eu estou utilizando o PowerPoint. Isso aqui é meu navegador, isso aqui é o Edge.
Mas como assim? Você está utilizando o seu navegador? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eu estou aqui com o PowerPoint, tá vendo? Com o PowerPoint. Isso aqui é meu navegador. Aqui, ó. Eu vou abrir uma nova guia que está aqui, ó. Abrir uma nova guia. Isso aqui é meu navegador. Eu estou utilizando o navegador. Eu estou utilizando o Edge que está aqui. Bom, o que acontece? Olha só, voltando para cá. Eu vou utilizar aqui, ó, como se fosse, ó. Vou criar mais um slide aqui, ó. Criei mais um slide. Vou definir design aqui, ó. Posso fazer animação, posso fazer tudo que está aqui, gente. Tá? Eu vou inserir um objeto aqui, ó, inserir, objeto. Inserir o objeto que está aqui, ó. Animação, aparecer, ó. Tenho várias opções. Então é só para você entender aí que eu tenho realmente várias opções. E o que acontece é, eu tenho como executar essa apresentação. Vou executar a apresentação que está aqui, ó. Eu estou na nuvem, estou na internet. Foi? Olha lá. Estou executando a minha apresentação. Beleza? Eu fiz simplesmente esse slide, esse PowerPoint, dentro da internet. Foi? Eu tenho mais coisas aqui, ó, só para você entender aqui, ó. Eu estava utilizando o PowerPoint, né? Posso utilizar o Word, posso utilizar o Outlook, posso utilizar o OneDrive, Skype, eu tenho vários aqui, calendários, entre outras coisas. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então só para você entender que eu estou utilizando dessa forma, que é exatamente pelo navegador. Como, Frank, e a outra forma que você falou? Essa aqui. Isso aqui está sendo instalado no meu sistema operacional. Na verdade, nem precisei instalar. Ele já veio com isso. O meu sistema operacional Windows já vem com isso. Aqui, ó, ele já vem, ó. Já vem com o OneDrive. Então, quero falar para você o seguinte, não tem navegador, é o próprio TCP/IP. É um programa que já vem no seu sistema operacional que ele utiliza o TCP/IP para me permitir utilizar a nuvem. Tranquilo? É só para entender aí como é que funciona. Não necessariamente você tem que utilizar o navegador para você ter um serviço da internet. Você pode utilizar isso aí. Tem outras formas, mas aí já complica um pouco mais. Vamos lá. Por que nuvem, não é isso? A nuvem significa que existe uma rede de qualquer tipo, sua estrutura não precisa ser conhecida, nem o local onde ela se encontra. Então, na verdade, você tem um ponto de interrogação, que na verdade, no organograma, se trata de uma nuvem. Foi? Tanto que aqui, ó, a internet é representada por uma nuvem. Realmente, no organograma, quando a gente quer fazer um organograma, um fluxograma, automaticamente a gente tem que fazer ela. A gente não sabe o que tem ali, a gente coloca exatamente uma nuvem, em vez de colocar um ponto de interrogação. O usuário não precisa se preocupar com suas características e seu funcionamento, ou funcionalidade também. Vamos lá. Então aqui, o pessoal fala muito na nuvem, mas você tem que armazenar em algum lugar. Seus dados estão armazenados aí. Quando você coloca no OneDrive, Google Drive, você está armazenando aí, ó. Tudo bem? Em servidores, em data centers como esses que estão aí. Então a gente fala que nuvem é virtual, mas não é, ela é física, está aí. Então o seu Word está instalado dentro desses computadores e assim sucessivamente. É só para entender que a nuvem realmente não como é que eu vou dizer? Ela realmente não é virtual, tudo bem? Ela é realmente muito física como está aí. Vamos lá. Modo tradicional, não é isso? Usamos os aplicativos que estão instalados e também armazenamos em nossos arquivos tudo nos próprios computadores, nos nossos próprios computadores. Então os programas que estão instalados, né, sistema operacional e tudo, e também o que nós armazenamos, os arquivos que nós armazenamos, estão todos eles nos nossos computadores. Na empresa esse panorama pode ser um pouco diferente. Por quê? Porque na verdade você tem os servidores, você utiliza a rede para poder guardar nos servidores. E nem necessariamente esses servidores estão no prédio, pode estar em outro prédio. Aí a gente trabalha com um serviço na nuvem também, a gente não deixa de falar que é serviço na nuvem, mas não necessariamente precisa ser a nuvem, mas aí a gente vai parar por aqui que senão pode complicar. Quando você utiliza um serviço da nuvem, tem que tomar muito cuidado que é um serviço
é caracterizado por empresas que têm um data center, que estão literalmente vendendo ou ofertando isso de graça e não dentro de uma empresa. A empresa, você está simplesmente trabalhando numa empresa e a empresa tem servidores que estão ali. Ela vai utilizar a internet, que é uma nuvem, para você conseguir utilizar os serviços, tá? Mas como é dentro da empresa, a gente não fala muito nuvem, a não ser, vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa, tem 7 pessoas trabalhando na minha empresa, e essa empresa automaticamente trabalha com OneDrive para poder armazenar. Então eu compartilho meus arquivos através do OneDrive. Isso sim é caracterizado serviço na nuvem, tá? O da empresa, só estou utilizando a nuvem como meio de comunicação entre o servidor e o computador. É um pouco diferente, mas de qualquer maneira eu estou utilizando a nuvem. Vamos lá? Na nuvem, né? Isso. Então, esse aqui, ó, modo tradicional, e agora na nuvem. Os aplicativos, seus arquivos e dados diversos, né, estão disponíveis em outro local, que você não sabe onde, tá certo? Então, para acessar seus dados ou aplicativos na nuvem, precisa da internet, que é representado por uma nuvem. Então, vamos lá. As nuvens podem nos oferecer armazenamento, tarefas de desenvolvimento, manutenção, atualização, backup, que é muito importante, escalonamento, entre outras. Bom, na verdade, você tem vários outros serviços que nem vou comentar muito aqui agora, vou comentar isso no próximo bloco com vocês. Mas aqui é só dar uma palhinha para você dizer, pô, Frank, eu posso utilizar programas? Sim, eu posso utilizar, só para você ter ideia, eu utilizo a nuvem para poder mostrar para os meus alunos como eu acesso um servidor. Só fazendo uma demonstração, eu estou acessando o meu servidor, que está em Seattle, eu tenho 7 servidores lá, eu consigo acessar um dos servidores, esse é literalmente um serviço na nuvem, e eu consigo demonstrar para eles comandos e também a parte de programação. Eu prefiro utilizar a programação de lá, né, porque já está tudo configurado, em vez de eu ter que configurar isso no meu computador. Se eu configurei lá, em qualquer computador que eu esteja, eu consigo utilizar aquela programação que já está lá, que já praticamente já está toda montada para isso. Eu não preciso configurar tudo no computador onde eu vou dar aula. Tudo bem que eu utilizo o notebook, mas vamos imaginar, o notebook pifou. Ele pifou, subiu no telhado, não estou conseguindo utilizar ele, como é que eu vou utilizar? Se eu tenho esse serviço na nuvem, já fica muito mais fácil. Tranquilo? Então vamos lá. Essas tarefas são de responsabilidade de quem fornece o serviço na nuvem, tá? Então tomar cuidado. Backup, atualização, manutenção, tarefas de desenvolvimento, armazenamento, tá? Então tudo isso aí faz parte do serviço que você está contratando, gratuitamente ou pago. Vamos lá. Google Docs é um serviço, um exemplo de computação na nuvem. E nele é possível editar textos, fazer planilhas, elaborar apresentações, entre outros mesmo, porque na verdade, ali no Google Docs eu consigo colocar programas, tá? Consigo colocar programa de editor de vídeo, baixar não sei o que. Antigamente o Google Docs ele abria para que várias empresas criassem aplicativos e colocassem lá para você simplesmente utilizar esses aplicativos dentro do Google Docs. Então, na verdade, você tinha um Google Docs com várias aplicações que você poderia utilizar através de outras firmas. Você tinha condições de utilizar aplicativos de outras firmas para poder editar um vídeo, por exemplo. Hoje em dia está meio fechado, mas no passado foi bem legal que você conseguia utilizar vários programas de várias empresas. Vamos lá. Tudo sem a necessidade de ter um pacote de aplicativos. Como, por exemplo, o Microsoft Office e o LibreOffice, não é isso? Instalados na sua máquina. Você não vai precisar, editar um texto, planilhas e elaborar apresentações, porque você não vai precisar instalar isso na sua máquina e nem isso aqui na sua máquina. Você já consegue utilizar na nuvem. Inclusive, eu acho até interessante falar um pouco nisso, até porque eu acho até engraçado. O Microsoft não tem muito para onde fugir, que as pessoas realmente ainda utilizam ele, né? Aí você tem lá exatamente o LibreOffice. Para que você vai instalar um LibreOffice se você tem exatamente isso aqui na nuvem de graça? Aí não tem muito sentido, até porque se você falar que um é melhor do que o outro, não tem condições de você comparar. O Office é muito melhor, até porque ele é pago, ele já vem já há um bom tempo, entendeu? E lógico que não é o mesmo serviço, mas de qualquer forma o que acontece?
O pessoal fala assim, pô, vai lá no Google Docs, bate o editor de texto. Quando as pessoas falam isso, é o seguinte, eu posso fazer isso no OneDrive, eu posso fazer isso através do Office, na nuvem, que é chamado Office Online, o Office 365, que está disponível para você na nuvem. Ainda falo mais para vocês. Ah, é parecido? Sim, é parecido. Mas ainda continua a diferença. A impressão que dá que o LibreOffice está lá atrás. Tem que crescer um pouquinho para poder ficar igual. Só que na verdade ainda não está. Então, quando eu falo para as pessoas, Frank, o Google Docs é de graça. O OneDrive também. Você vai lá, você tem tudo lá. Coloca lá OneDrive, você vai ter todos os serviços lá, e são todos eles praticamente de graça. Um dia ela pode cobrar, um dia ela pode cobrar. Isso é verdade. Mas, se você quiser utilizar mais HD que está ali, ela vai... O Google Docs é a mesma coisa. Se você quiser utilizar mais, você vai ter mais armazenamento, você vai ter que pagar. Então os dois, nesse caso, são muito parecidos. Tá? Então tomem bastante cuidado. Existem serviços e serviços. Quando são serviços grandes, então não tem muito para onde fugir. Você vai ter que instalar na sua máquina, que é a melhor solução. Mas numa empresa, depende muito, tá? Então vamos lá. Para utilizar esse serviço através do Google Docs, não é isso? Google Docs, é preciso abrir um navegador, um browser, não é isso? De páginas da web, né? E acessar o endereço do Google Docs para começar a trabalhar. A mesma coisa acontece com o OneDrive. Eu poderia colocar o OneDrive aqui para vocês. Coloca onedrive.com e ele vai pedir login e senha. Se você tiver login e senha, é só você abrir uma conta. Quem não tem, é fácil. Você vai lá no Outlook, por exemplo, e cria um login do Outlook. Então, qualquer um desses que você for entrar, você tem acesso a todos os serviços aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar por aqui. Cadê o navegador? Tá aqui o navegador. Aqui, ó. Você vai ter qualquer serviço desse aqui, ó. Tá? Outlook, por exemplo, você vai ter seus e-mails. Cria lá uma conta, tá? Seu nome, @outlook.com, que você vai conseguir ter acesso a isso tudo que está aí. Beleza? Então deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho o Word, Excel e o PowerPoint instalado que estão aqui. E eu tenho o meu currículo que está aqui. Foi? Automaticamente eu vou abrir o Word, né? Abrir o Word e vou trazer meu currículo para poder trabalhar. Beleza. Eu tenho uma planilha aqui e eu tenho o Excel aqui. Eu vou abrir o Excel e vou abrir exatamente o que? A planilha no Excel que está instalado no meu HD. Então, só para você ter ideia aí que você simplesmente está trabalhando na sua máquina. Não é isso? Está trabalhando na sua máquina que está aqui. Beleza. Como é que funciona o serviço na nuvem? Abrir um navegador, olha só que interessante. O navegador vai solicitar um aplicativo qualquer, tá? Uma aplicação que você tenha lá, um editor de texto. Ele vai voltar, você vai abrir o editor de texto. Aí você vai lá no Google Drive e vai conseguir pegar um arquivo que está lá e vai conseguir abrir que está aqui. Então você está trabalhando na nuvem, serviço na nuvem, aplicação na nuvem, armazenamento na nuvem, foi? A mesma coisa, abrir o navegador que está aqui, abrir o navegador, eu vim aqui na Microsoft e vou abrir, não é mais Web Apps, é simplesmente 365 ou online. Eu coloquei aqui de propósito até para o pessoal lembrar. E outra coisa, SkyDrive era o antigo, tá? Hoje em dia é OneDrive. Isso aqui é importante até para você entender que tem provas antigas que tem Web Apps e fala assim, pô, o que é Web Apps? Simplesmente é o online. O que é online? É o 365. Que na verdade foram 3 nomes então. Web Apps, online, tá certo? E 365. Então nesse caso aqui, ó, o Office, online é o 365, pode falar o Word 365 ou online, tá certo? Excel, o Excel 365 ou online, tudo bem? Então vamos lá, tô aqui, vim, abri o Excel, voltei, abri o Excel aqui e venho aqui, ó, pegar uma informação e conseguir abrir essa informação, tá? No meu Excel. Tudo bem, gente? Então é só para entender como é que funciona o serviço na nuvem. A internet é representada na nuvem, então tudo que está depois da internet, que é a nuvem, é chamado serviço na nuvem.
O usuário não precisa se preocupar com a estrutura para executar a aplicação. Hardware, não precisa se preocupar, você não sabe nem o que tem do lado do outro lado. Procedimento de backup, isso é legal, porque na verdade já faz o backup para você, caso precise, né? Controle de segurança, tipo firewall, qualquer coisa desse tipo está lá, antivírus, essas coisas. Manutenção também você não precisa, então muitos serviços que você está utilizando na nuvem, que você utiliza lá, tá certo? Você não está se preocupando. Já pensou? Numa empresa, por exemplo, você tem os servidores dentro da empresa, que não necessariamente precisa estar dentro do prédio, mas vamos colocar o servidor dentro do prédio. Os caras estão gastando muito dinheiro ali dentro, tá certo? Para ter um servidor de e-mail dentro da empresa. Antigamente era necessário, tá certo? Hoje em dia já não é mais, porque o serviço na nuvem está barato. Então para que eu vou pagar uma pessoa para fazer a manutenção, etc? Se na nuvem já faz tudo para mim. Já faz controle de segurança, procedimentos de backup, eles mesmos que manipulam a parte de hardware, manutenção são com eles, então não tem mais necessidade. Mas o interessante nessa brincadeira é, tudo isso fica a cargo da empresa que você está contratando, tá certo? Então você não precisa contratar funcionários para isso. Ficam a cargo do fornecedor de serviço, tudo bem? Então, tomem bastante cuidado. Vamos lá. Compartilhamento de dados e trabalhos coletivos. Isso é muito legal. Isso aqui realmente não tem como. Dá para fazer isso nos computadores ali da sua rede? Dá sim, dá sim. Mas só que aqui é muito mais fácil. Aí já foi criado para isso. Serviço colaborativo. Já foram criados para isso. Tudo bem? Então, o que eu acho engraçado é o seguinte. Você tem uma folha aqui, ó. Aí você, vamos lá, tá todo mundo editando no Word, né? Aí fulano de tal está acessando aqui e eu estou vendo o pino dele, eu estou vendo o que ele está escrevendo. A Ana, ela está mexendo aqui, eu estou vendo. Esse documento está na nuvem, todo mundo pode trabalhar ao mesmo tempo no mesmo documento. E eu consigo visualizar, inclusive aqui, ó, o Frank está aqui, ó. O Frank está aqui, ainda escreve uma coisa assim, meu irmão, tá fazendo besteira. Só que você pode se comunicar, você tem exatamente como se fosse um bate-papo lá dentro. Você pode se comunicar com bate-papo. Você coloca observações, bate-papo. Você pode colocar notificações e você pode exatamente fazer algum tipo de observação para eles. Não precisa necessariamente escrever ali. Você pode falar, ó, é melhor trocar para tal coisa, vamos escrever de tal forma diferente. E você tem as notificações e você tem como conversar com eles sem precisar estar exatamente no documento. Não estou dizendo que o documento tem que estar aberto, é claro, mas você consegue se comunicar com eles desta forma. Isso é muito legal. Se torna mais fácil, com certeza, né? É chamado Wiki, não tem? Wix, né? Wikipedia, Wikipedia, você tem Wikileaks, você tem vários que tem Wix. Porque, na verdade, é serviço colaborativo nesse caso. Várias pessoas podem editar, formatar ao mesmo tempo. Uma vez que todos os usuários acessem as aplicações e os dados no mesmo lugar, a nuvem, não é isso? Então realmente fica mais fácil. O usuário pode contar com melhor controle de gastos, isso é fato, isso aqui realmente existe a possibilidade, cada vez vai ser realmente menor. Muitas aplicações em Cloud Computer são gratuitas. Por exemplo, o Google Docs e o Office 365, ou online, como você queira chamar, são gratuitos. Entre outros, várias outras funções. Você tem e-mail gratuito, entendeu? Você tem várias coisas aí que são realmente gratuitas. Observação, quando for necessário pagar, o usuário só fará em relação aos recursos que usar. Isso é interessante, por quê? Eu posso comprar um pacote que eu estou utilizando somente esse e aquele produto. Não estou utilizando todos. Estou utilizando esse ou aquele. Então, interessante dessa brincadeira, eu não preciso comprar o pacote todo. Bem que as empresas hoje em dia já estão fazendo um pacote. Ó, se você pagar por esse pacote básico aqui, você vai ter esse e esse programa. Se você comprar um pacote mais evoluído, você vai ter 7 programas. Se você comprar um Enterprise, você vai ter 17 milhões de programas. O que acontece nessa brincadeira? É só para você entender que existe a possibilidade, inclusive, de você comprar separado, cada um deles. Ou não comprar, mas utilizar ele de forma separada. E o mais legal é isso aqui. E é o tempo de utilização.
Muitas vezes eu tenho alguns trabalhos que eu estou fazendo que, pelo fato de você estar trabalhando em nuvem hoje em dia, você pode pegar e simplesmente o seguinte: essa consultoria vai demorar uns 3 meses. Eu só pago por 3 meses. Eu tenho como pagar exatamente mês a mês e eu posso falar: eu quero esse mês, aquele mês e aquele mês. Eu posso escolher qual mês que eu estou utilizando. Dá para estender? Dá, mais 4 meses. Aí você paga mais um mês ali. Então isso é bastante legal. Lógico, você pode comprar mais barato o ano todo. Eu vou comprar para o ano todo, aí você está pagando mais barato. Mas você pode pagar somente aquilo que você está utilizando. Isso é muito legal. Normalmente não se paga por uma licença integral. Uma licença integral, por exemplo, é o 2016, 2019, que você está pagando para uso eterno, ad eterno, aquela porcaria, né? Você tem aquilo na máquina ad eterno, mas tem uma hora que ele vai ficar defasado, ele vai ficar obsoleto, tá? Ou vai ter problemas, porque na verdade, vou dar um exemplo hoje em dia, o Office 2013, ele já está um pouco atrás dos outros, tudo bem? Não tanto, ainda dá para utilizar, mas tem outros, se você pegar mais para trás vai ficar complicado. O 2016 que eu aconselho, tá? 2016 eu aconselho, 2013 também dá para utilizar, mas já não é a mesma coisa. Vamos lá. A licença integral de uso, né? Você paga por esse programa. Eu tenho um 2013 que eu paguei na época, foi muito barato, por isso que eu comprei o 2013. O que aconteceu foi o seguinte: hoje em dia ele não serve para nada. Eu prefiro pagar o 365 e ter na máquina. Tem pacotes hoje em dia, aí você fica com 1 tera, 2 teras de armazenamento no OneDrive. Como é o caso de instalações de softwares e máquinas, né? São exatamente aqueles pacotes que você instala, o Office, entendeu? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, realmente daqui a pouco você vai ter o CorelDRAW na nuvem, você vai ter o Photoshop na nuvem, entendeu? O Photoshop já tem, mas de qualquer maneira não é a mesma coisa. Vamos lá? Dependendo do tipo de serviço, pode ser preciso a instalação de um programa, isso é verdade. Existem o pessoal fala assim: não, é só utilizar a nuvem que você faz. Não, de vez em quando, para utilizar um pedaço daquele serviço, ou até um serviço mais lá de dentro do próprio programa que você utiliza, você vai ter que instalar alguma coisa na sua máquina. Vou dar um exemplo aqui do antivírus na nuvem, né? Para você utilizar as aplicações normais de antivírus. Agora, quando você vai... O meu, por exemplo, meu programa na nuvem, para que eu consiga verificar o rootkit, eu tive que instalar um programa na minha máquina. Então, até então eu poderia utilizar um antivírus normal que está ali na nuvem, pela própria navegação eu consigo fazer isso. Mas quando ele falava assim: você quer escanear rootkit, entre outras coisas, ransomware, etc., eu tinha que habilitando, ele me baixava um programinha que eu tinha que instalar na máquina. Instalando esse programinha, eu tinha acesso a fazer exatamente o escaneamento do rootkit do ransomware. Vamos lá. OBS. Para grandes partes, é diretamente em nuvem, através de uma página da web. Isso é verdade, a grande maioria é assim. Alta disponibilidade, é muito mais fácil você tá disponível, quer dizer, eles estarem disponíveis para vocês, do que você não ter a internet na sua casa. Eles vão estar sempre disponíveis. É raro de você chegar, por exemplo, Gmail. Quantas vezes você não consegui acessar no Gmail? É raro. É muito mais fácil você não ter internet na sua casa do que eles não estarem disponíveis. Então, alta disponibilidade, né? E Gmail tem vários servidores, vários data centers de vários lugares diferentes, espelhamento em vários servidores diferentes de vários data centers, é quase impossível. Isso é um universo. Vamos lá, a alta disponibilidade é a grande vantagem da nuvem, uma vez que um serviço parar, né, existem outros que darão continuidade ao serviço. Como eu falei, existem outros data centers que vão conseguir dar esse serviço para vocês. Bom, eu vou parar por aqui, porque na verdade o que acontece? Eu vou passar um outro pedaço depois da nuvem com vocês. Não vou nem gravar agora não, porque na verdade estou preparando esse material, que é um material que ele fala sobre serviço na nuvem, plataforma na nuvem, infraestrutura na nuvem, tá? Híbrida, privada, pública. Só que eu estou preparando esse material porque, na verdade, você tem que seguir exatamente uma página da internet e eu vou
fazer isso depois com vocês. Então, o que acontece? Isso aqui é um conceito, é para você entender o que é a nuvem, até para você... posso utilizar em qualquer sistema operacional? Pode. Em qualquer máquina? Pode. Então, essas besteirinhas que eu tentei passar com vocês, e o que você precisa? Preciso do TCP/IP, porque é a base de tudo. Sim, é a base de tudo. Então, foi só essa passada aqui básica, até para... Quando a gente for passar a parte da NIST, que é o órgão que literalmente organiza as definições da nuvem, tá certo? Então aí já começa a ficar um pouco mais complicado. São raras as bancas, mas outras bancas já estão trazendo isso de uma forma bem light, mas de qualquer maneira dá para passar com vocês. Mas é uma decoreba também, né? Mas no próximo bloco vou mostrar isso para vocês. Bom, até lá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.